bastante questionável. Eu não sei se realmente é uma cidade para uma nova mentalidade humana, o novo homem. Já na época, em 59, quando na realidade só existia o Palácio do Planalto e o Ministério da Justiça, mas já estavam indicadas a Praça dos Três Poderes, os conjuntos habitacionais, quer dizer, o plano piloto, ele já existia. Ele foi questionado por vários arquitetos em termos do possível convívio que esse plano propunha à futura população de Brasília, quando a população ainda era estimada em 500 mil habitantes, quer dizer, havia um limite de população. Hoje esse limite já foi em muito ultrapassado. Mesmo assim, na época, por exemplo, foi criticado por alguns poucos arquitetos, não por muitos. Inclusive, alguns famosos arquitetos me decepcionaram muito pela sua falta de questionamento, pela falta de crítica que realmente deviam ter feito naquela época. E era o problema das proporções, por exemplo. Onde se localizam os lugares de trabalho, qual seria o sistema de transporte que as pessoas teriam. Eram falhas muito sérias que já se anunciavam naquela época e que não foram corrigidas. E que dão, inclusive, uma imagem do futuro homem, da futura mentalidade, que não era certamente uma imagem humanista. E eu só posso pensar em termos de a futura mentalidade como uma mentalidade mais humanista e não em outros termos. Agora, eu como pessoa me faz muita falta as ruas, por exemplo. Enfim, eu tenho vindo frequentemente a Brasília e Brasília me causa uma impressão que eu resumiria em dizendo que eu acho Brasília fotografável, o que para mim não é um elogio, porque quando eu vou para uma cidade que realmente que me emociona em termos de cidade, eu acho que, enfim, se eu conseguir tirar umas fotografias, é apenas para ter uma pálida impressão, uma lembrança de alguma coisa que não pode ser fotografada, que é o aspecto do espaço tridimensional mais vivido, seres humanos que passaram, que viveram, que deixaram lá a sua marca. Brasília, eu acho que pode ser resumido por certas fotografias. Então, realmente não é um elogio se eu acho que Brasília é fotogênica. Pra você, Brasília existe? Hã? Brasília existe? Sim, de vez em quando na torre tem altas rodinhas de capoeira. Aqui mesmo acontece sempre isso de vez em quando.
Brasília, Memória, Perfil e Identidade é uma resposta que nós estamos tentando dar à angústia dos professores de terceira e quarta série, principalmente os de terceira série, nos repassaram quando chega o momento deles abordarem Brasília a nível dos conteúdos programáticos. E como Brasília é um fenômeno novo, pulsante, cheio de contradições, realmente, à primeira vista, um contexto muito difícil de ser entendido. Mas o que nós queremos deixar claro aqui, que quando se aborda a nível de conteúdos programáticos, inicialmente a família, depois a escola, a comunidade, o município, o Estado, a abordagem deve ser dada apenas como forma da pessoa, da criança entender que ela faz parte, que ela está inserida no contexto. Quando se aborda a família, é para a criança perceber que ela está inserida no núcleo, composto de pessoas. A partir daí, parte-se para os outros núcleos. E a criança vai percebendo que aquele núcleo seu, o inicial, está se interrelacionando com outros núcleos que formam, então, um grupo maior. E este grupo, por sua vez, se interrelaciona com outros, que vão formar, então, um contexto maior. Até que o indivíduo perceba que ele não nasceu sozinho, ele não é filho de um maior deste trabalho que ora nós iniciamos. Nós partimos de Brasília porque foi onde nós detectamos uma grande dificuldade dos professores. O propósito estruturou o trabalho, o seminário de uma forma não solene, não ritualística, para a gente entrar diretamente na razão de ser de estarmos aqui. Mas o que eu gostaria de dizer algumas palavras, tentando situar esse trabalho numa proposta maior de educação que se vem tentando levar desde 85, quando o professor Pompeu assumiu a Secretaria de Educação, e o professor Fábio, diretor executivo da Fundação, tem um repensado fazer pedagógico da Fundação Educacional. E esse repensar, evidentemente, passa por aproximar o nosso estado, o pequeno funcionário chamado Barnabé, ao lado do deputado. Hoje a gente vê que é uma cidade que mostra uma extrema estratificação, que não é mais ou menos do que a próprio reflexo da sociedade brasileira como um todo. Quer dizer, a arquitetura e o urbanismo não superarão as contradições da sociedade. Essa é uma lição óbvia, mas é uma grande lição. Né? E a ideia é que nós, na rede, comecemos a discutir Brasília, mas discutir Brasília na sua construção e o seu cotidiano. E assumindo que cada aluno nosso, provavelmente, é um sucessor de alguém que construiu essa cidade. De alguém, é o seu avô, é o seu pai, quer dizer, é alguma coisa muito próxima. Então nós temos todos os sujeitos da história de Brasília praticamente presentes. É um raro privilégio para nós, educadores. Apesar de a gente sentir que, às vezes, apesar de estarmos aqui, nós somos levados a olhar para lá. Então, termina-se trabalhando em Brasília com a visão do livro e esquecendo a visão do dia a dia. Hoje eu fui pela segunda vez e também sob a impressão do dia de ontem. E é claro, eu não vou narrar para vocês, eu acho que o dia de ontem vai voltar de alguma forma aqui, mas durante a manhã de ontem, eu espero que a gente esteja à altura do que aconteceu ontem, algumas ideias se elaboraram na minha cabeça que eu gostaria de repassar a vocês de uma maneira muito pessoal,
Quer dizer, eu tenho a impressão que é um pouco o que a gente viu no filme, quer dizer, cada um vai ter a sua versão. Como é que a minha memória selecionou determinadas coisas que eu ouvi ontem. E também como é que esse filme instigou na minha cabeça, como é que eu, de alguma forma, responderia. Eu acho que a gente se faz a pergunta também, né? Então eu queria começar um pouco por responder a isso e dar meu depoimento em relação a isso. Quer dizer, eu sou carioca, embora de família mineira, eu nasci no Rio e me formei no Rio e cheguei em Brasília em 76. Eu era professora de literatura brasileira e aqui, naquele período, a universidade não era uma coisa muito atraente. Eu então me dirigi para um trabalho no Centro Nacional de Referência Cultural e posteriormente na Fundação Pro Memória, que absorveu o antigo CNRC. Mas o que eu queria dizer a vocês foi o seguinte, quer dizer, como carioca, me parece que a primeira coisa que aconteceu comigo foi um choque cultural, um estranhamento muito grande. Quer dizer, a todo momento eu tinha, na minha frente, tinha que conversar com um gaúcho, com alguém do Piauí, com alguém do Ceará, e eu nunca tinha percebido o quão bairrista eu era, o quanto, até certo ponto, o carioca terá, ou o carioca de classe média, não sei, será fechado nele mesmo. Mas o fato é que, inclusive eu já vivi no exterior, o choque cultural que eu tinha era imenso, quer dizer, eu estranhava a pronúncia, eu estranhava o contexto de que as pessoas falavam, eu não achava graça, eu não conseguia rir. E, aos poucos, de repente, a coisa foi se invertendo. E Brasília foi, primeiro, me fazendo ter uma vontade imensa de conhecer o Brasil. Coisa que eu passei a fazer até certo ponto. E dessa curiosidade de conhecer, curiosidade é uma coisa ruim, não é isso? É necessidade de conhecer o Brasil. A impressão do desconhecimento que eu tinha de Brasil e da imersão excessiva no meu próprio contexto. Quer dizer, Brasília produziu em mim, eu acho, logo, sem que eu quisesse nem nada, sem ainda que estivesse percebendo Brasília, um efeito que me parece que é um dos efeitos que se queria que Brasília produzisse. Quer dizer, a interiorização do capital, em termos assim, da capital, em termos assim, muito pessoais, muito individuais, me produziu esse efeito. E de volta, eu passei a me interessar pela própria Brasília, e a me preocupar com os problemas de Brasília, e a querer conhecer mais Brasília, e a querer perceber mais Brasília. E digamos, de 81 a 83, primeiro no Centro Nacional de Referência Cultural e posteriormente na Fundação Pro Memória, nós trabalhamos intensamente sobre um determinado problema, sobre o qual eu vou trazer o depoimento para vocês, e eu gostaria de também comentar como é que isso ficou de lá para cá. Quer dizer, em 79, 80, 81, digamos assim, de estrangeira que eu era, eu passei a sentir como alguém de dentro e como alguém que, de alguma forma, queria e podia contribuir para alguma transformação. Comigo estava um grupo de pessoas da Pro Memória e nós agimos como funcionários públicos, mas que viam um pouco além daquilo que seus chefes ou que a própria instituição desejava naquele momento, que não era um momento, se não era um momento muito fechado, era um momento onde de alguma forma já se permitia a gente entrar pelas frestas, botar a cabeça um pouquinho de fora, não era um momento também muito tranquilo. E o que nos espantava a esse grupo, éramos Vera Americano Bueno, que trabalha até hoje na Pro Memória, Marco Antônio Guimarães, que é uma pessoa também, um namorado de Brasília, e uma equipe um pouco maior, mas éramos principalmente os três que trabalhamos com mais afinco nisso. E nesse período, o que nos espantava e o que nos preocupava era
começar a perceber, primeiro, e depois a trabalhar para conhecer melhor, a quantidade de arquivos, de acervos, pertencentes a instituições, pertencentes a pessoas, pertencentes a associações, que se relacionavam à história ou à cultura de Brasília, ou que se relacionavam a algum aspecto de produção cultural produzido aqui em Brasília, a partir de Brasília. Identificar também o fato, talvez mais escandaloso naquele momento no Brasil, de que em Brasília existia uma quantidade de espaços de reunião extraordinários, uma quantidade de auditórios, uma quantidade de salas, pouquíssimo utilizadas, vazias. Existia uma quantidade de equipamentos requintadíssimos, de possibilidades de documentação, de equipes de trabalho, em cada lugar que tinham algum projeto na cabeça, tinha um projeto já em andamento, e a possibilidade dessas pessoas serem ajudadas, entrarem em contato e assim por diante. Então nós resolvemos fazer um esforço, mas menos no sentido de realizar uma coisa até o fim, do que experimentar uma provocação. E de 81 a 83, nós fizemos uma espécie de amostragem, de identificação um tanto superficial desses acervos, arquivos que existiam por aqui, diversos entre si, de documentos, de filmes, fotografias, enfim, bibliotecas e assim por diante. Entre esses acervos, nos interessou mais do que os outros aqueles acervos de cinema. Nos parecia naquela época, um diálogo, quase um monólogo de especialistas de cinema para especialistas de cinema. Quando a gente percebia que o cinema falava de Brasil, que o cinema falava de uma quantidade de assuntos que podia interessar muito além do setor dos interessados em cinema. Com esse interesse, nós identificamos aqui na cidade 3 acervos que nos pareceram os mais importantes em relação a Brasília e a cinema, que eram o Instituto Geográfico Histórico, absorvido pelo Arquivo Público do DF, e o Acervo Memorial JK. Nessas 3 instituições, existia então uma coleção desses cinejornais, que vocês viram um exemplo hoje, que documentavam, ou, digamos, eram cinejornais, documentavam e também falavam, em termos de jornal, sobre o período da construção de Brasília, sobre de 57 a 60, feitos por 2 cinegrafistas, José e Saulo Souza, que nós procuramos, tratamos de conhecer, tratamos de fazer entrevistas com eles, conhecer o período em que eles viveram, em que condições eles fizeram esses filmes e assim por diante. Como estávamos nós interessados nessa questão da melhor utilização, de uma utilização mais válida, e achávamos que o cinema podia, a mais válida da documentação, dos testemunhos que existiam sobre a história de Brasília, e achávamos que o cinema podia ser um exemplo disso, nós tratamos de desenvolver um tipo de referenciamento desses cinejornais que justamente instigasse essa utilização, que fosse com que uma descrição o mais detalhada possível desses cinejornais, de determinada forma não funcionava com a Voz do Brasil, e vocês agora acabaram de ver pelo testemunho aí um trecho que o filme Agora Brasília Existe absorve de um dos cinejornais, do cinejornal número 10, o quanto é interessante, às vezes, a gente constatar que a fala, a trilha sonora do filme, nem sempre, no seu entusiasmo, na sua autopropaganda, nem sempre corresponde à documentação. O sucesso na procura da Fundação Educacional não foi grande. Houve um certo puxar de rédeas,
a colaboração se deu assim meio que unilateral, etc. Ao longo do trabalho, nós chamávamos as pessoas não apenas da Fundação Educacional, mas também da Fundação Cultural, enfim, o pessoal do governo de Brasília, para trabalhar conosco. Alguns vinham individualmente. Do ponto de vista institucional, não apenas, não tanto, mas nós começamos a perceber, ao contrário, uma resistência muito grande. Prosseguimos naquilo e providenciamos no Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional, uma pesquisa sobre o que é que, durante o período da construção de Brasília, se passava no Brasil e se passava no mundo. Outra vez, não foi uma pesquisa que se quisesse exaustiva. Nós estávamos com a intenção de provocar discussão. Então, nessa intenção, o que nós fizemos foi selecionar. Foi longa, foi um trabalho grande, complicado. Nós entramos em contato com as instituições que tinham acervos nas cidades satélites, fossem acervos de fotografias, fossem acervos de documentos. Aqui em Brasília mesmo, escolhemos acervos diferentes para trazer para essa exposição. O que nós queríamos dizer é que em Brasília existiam testemunhos da história que não eram utilizados, que não eram conhecidos, dar endereços, dar referências, como, curiosamente, hoje a gente vê outra vez uma tentativa a ser feita. Em 83, nós partimos para a exposição de uma maneira meio de cavalgada, assim, geral de um grupo. Quer dizer, a instituição não tinha muito recurso, não tinha muito interesse em que a gente prosseguisse muito naquilo. Nós tivemos que conseguir recursos com a Charco, com o Ponto Frio, com a SEBA. Convencíamos aí os industriais de nos ajudar. E, resumindo um pouco a coisa, conseguimos fazer uma exposição moderna, de um certo ponto. Engraçadamente, a ideia da modernidade, quer dizer, nós queríamos adequar a exposição um pouco à ideia que presidia Brasília, mas, por outro lado, nós queríamos muito que as pessoas começassem a usar as mãos, utilizar, voltar para trás, voltar para frente. Então, conseguimos fazer internegativos da coleção de 35mm sobre os cinejornais que pertencia ao Memorial JK. Quer dizer, de alguma forma nós conseguimos salvar esses filmes, que hoje em dia estão na Cinemateca do MAN, estão conservados. Por outro lado, reparem, nós tínhamos ainda que conseguir recursos para transformar aquilo em 16, reduzir aquilo para 16mm, para conseguir fazer VTs. Porque a gente queria alguma coisa que ficasse nas mãos do público. Conseguimos fazer com 8 filmes. Só agora, recentemente, é o que o próprio governo do GDF conseguiu reduzir e fazer os negativos da coleção inteira do cinejornal. E que aquela espécie de era pacífica era algum escondimento, alguma coisa havia de escondido ali atrás. E, paralelamente à exposição, nós provocamos então um seminário para o qual convidamos o máximo de pessoas que conseguíamos em Brasília, desde representantes de associações. Buscávamos, quer dizer, nós estávamos fazendo muita força para trazer as cidades satélites para a discussão. Convidamos, evidentemente, representantes das instituições públicas, convidamos pessoas, e começou, foi um período, abril foi um período de chuva, foi danada essa coisa que atrapalhou o primeiro dia do seminário, mas o seminário realmente se passou com muita força. Diariamente, durante 3 dias, pelo menos 50 pessoas discutiam Brasília, discutiam maneiras de tentar corrigir aquela situação de isolamento, de não utilização, de equipamentos, de pessoas, de testemunhos. E 2 coisas surgiram desse seminário. Aliás, vamos dizer, 3 coisas surgiram desse seminário, resumindo muito. Uma coisa foi o surgimento da Comissão Brasília, que foi um grupo grande
de representantes de associações, de instituições e de pessoas que se propunham a começar a trabalhar regularmente em função dos objetivos do seminário. E a partir de um documento final do seminário que analisava a situação e que, resumindo também a coisa, indicava os acampamentos pioneiros como o primeiro objeto que devia ser o objeto de interesse, de desbravamento da Comissão Brasília. Um outro acontecimento provocado pelo seminário foi a reação do governo local, sobretudo da Secretaria da Educação e Cultura daquele momento. Uma reação muito violenta e que nos pegou em pleno voo. Quer dizer, no meio do seminário, de repente, houve uma entrevista violenta contra o seminário, contra o que se estava discutindo, e uma espécie de acusação absolutamente infundada de que o governo do Distrito Federal não teria sido convidado, que o federal estava passando em cima do GDF, por cima do GDF, dos interesses do GDF, da legitimidade do GDF. O importante disso tudo foi que o incidente fez com que aquele esforço grande de um pequeno grupo fosse muito bombardeado e que o trabalho da comissão daí por diante tivesse que ter sido outra vez quase muito mais escondido do que a própria organização do seminário. Daí por diante, a Comissão Brasília, que era formada por representantes da Associação de Antropólogos, de Sociólogos Brasília, do CRESA, de cabeças naquela época, de pessoas, da Maria Duarte, enfim, de uma grande pessoas interessadas, do Carlos Moura, enfim, que nós passássemos a nos reunir nos espaços que nos eram cedidos naquele momento, meio que a custo. Me lembro que a gente se reunia à noite, era complicado, parece incrível, mas parecia que era proibido fazer a coisa que era mais legítima possível, que era tratar da preservação da memória de Brasília, mas parece que o que era mais proibido é que nós queríamos tratar dessa preservação relacionando-a com as aspirações dos sujeitos, relacionando-a com os interesses do presente, buscando fazer com que aqueles testemunhos não ficassem coisificados, não fossem pensados como coisas importantes, como bens culturais que não tivessem nada a ver com os sujeitos aos quais eles se relacionavam. E ou eles teriam sentido para esses sujeitos, ou para nós eles não existiam. Quer dizer, na verdade, era esse questionamento de deixar de olhar os acervos como algo isolado, como algo reificado, que, de alguma forma, perturbou naquela ocasião. Bem, do trabalho da Comissão Brasília até os dias de hoje, me parece que restou pouca coisa. De alguma importância, mas que, digamos assim, não está terminado. Ficaram, por exemplo, ficou um projeto dessa grande vontade de trabalhar sobre a memória dos acampamentos pioneiros. Os especialistas naquela época, os sociólogos, os historiadores e os antropólogos se reuniram durante uns 2 ou 3 meses e fizeram um grande projeto, do qual saíram dois trabalhos. Um sobre a memória da Candangolândia, de que se fez, digamos assim, um início, e existem ainda testemunhos na própria memória. Ele foi interrompido, foi um trabalho interrompido no meio, de que restaram entrevistas de histórias de vida muito interessantes, mas que não foi até o fim. Restou o projeto que ainda eu tenho esperanças de que esse ano continuará, da memória do Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira, que não foi propriamente um acampamento pioneiro. Ontem o Dr. Ernesto Silva falou muito nisso. Quer dizer, pelo Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira passou toda a gente de Brasília, quer dizer, todos os nascimentos foram registrados, as mortes, as doenças,
toda aquela ocasião do massacre dos operários, dos ferimentos, onde eram tratadas as pessoas, as suas doenças, os seus acidentes, os operários, era no Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira. Então nos pareceu que a memória desse hospital era extremamente importante, simbólica, desse período da construção de Brasília, construção no sentido real e construção no sentido metafórico, né? E há um projeto de colaboração entre a Promemória, o Departamento de História da UNB e o Departamento de Patrimônio Histórico e Artístico do GDF para o levantamento dessa memória. Esses trabalhos todos são muito lentos. Até o ano passado se conseguiu apenas o levantamento e a reprodução dos documentos, mais dos jornais, das notícias de jornais, de artigos e dos documentos que restaram sobre o hospital. Esse ano nós pretendíamos começar as entrevistas, porque em Brasília, como no Brasil, a questão da história oral é absolutamente fundamental. De outras formas. Nós